Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando então esse domingo, o domingo na 60ª. De modo que a igreja hoje, através da parábola do Evangelho que nós ouvimos, a parábola do semeador, temos aqui ensinamentos e consequências práticas que vão nos preparando e nos predispondo para os exercícios quaresmais. Uma coisa muito importante a considerar antes de abordar o tema do Evangelho é que ontem foi a festa da Cátedra de São Pedro. A Cátedra de São Pedro em Antioquia, que nos lembra também da Cátedra de São Pedro em Roma. Mas essa festa inicialmente, no dia 22 de fevereiro, era a festa da Cátedra de São Pedro em Antioquia. E lá Pedro pregou em Antioquia. E lá foi o primeiro lugar em que nós fomos chamados de cristãos. A igreja recebeu o nome de cristãos em Antioquia. Ali Pedro pregou e converteu milhares de pessoas. E ali fixou a sua cátedra, em primeiro lugar. Depois, Pedro, indo a Roma, ele então ali funda a igreja de Roma e ali se dá então a cátedra de Pedro. E é prevista uma missa dedicada a São Paulo no dia seguinte, seria hoje. Por isso que esse domingo aqui, o domingo da 60ª, ele é celebrado na missa estacional, que é a missa que o Papa celebra, né? Em Roma, a missa estacional. A missa estacional é em São Paulo, fora dos muros, justamente por causa dessa centralidade da Cátedra de Pedro. A igreja então nos traz para a realidade, né, da igreja de Roma, em que Pedro e São Paulo são as grandes colunas da nossa fé. E sabemos que São Paulo foi martirizado fora dos muros de Roma. E lá então foi dedicada uma basílica, construída uma basílica em homenagem a São Paulo. De modo que a missa estacional de hoje, ela é a missa em São Paulo, fora dos muros. O Papa celebrava, pelo menos até o antes do concílio, no dia de hoje, na missa da basílica de São Paulo, fora dos muros. E junto a isso, a epístola de hoje, a epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2. São Paulo faz um resumo da vida dele, da atividade dele, da sua vida apostólica. E São Paulo mostra muito a sua humildade e a sua disposição interior para amar o Senhor com sacrifício, com entrega, e consciente das suas misérias, e consciente da graça de Deus. Ele coloca que ele era apóstolo pela graça de Deus. Recomendo os fiéis em casa depois pegar o missalzinho e ler a epístola de hoje. Vale muito a pena. Imbui-nos muito de sentido, de gosto pela santidade e também de espírito apostólico. Eu recomendo os fiéis em casa hoje pegar um tempinho e ler a epístola da missa de hoje com muito cuidado, meditando a leitura, né? E tirando dali frutos para a vida interior. Mas então, esse domingo, Nosso Senhor nos ensina sobre, através da parábola do semeador, sobre as disposições do nosso coração diante de Deus. Rapidamente, pegando a parábola, Nosso Senhor nos conta que um homem saiu a semear e na sua terra, parte das sementes caíram à beira do caminho, outra parte caiu no terreno cheio de pedras, outra parte caiu no terreno cheio de espinhos, e outra parte caiu numa terra boa, fofa, úmida, com as condições para que aquela semente então frutifique e dê muitos frutos, frutifique em abundantes frutos. Então os discípulos perguntam para Nosso Senhor: qual é o significado desta parábola? E Nosso Senhor lhes diz que a eles Ele daria o conhecimento do significado dos mistérios do reino de Deus
a vós é dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Porém, para os outros, somente Nosso Senhor ensina em parábolas, para que, ouvindo, não escutem, e para que, escutando, não entendam. Ouvindo, não escutem, escutando, não entendam. Por quê? Por causa das disposições interiores. Os discípulos predispostos a entender o ensinamento do Senhor, porque sentiam amor pelo Senhor, então tinham as condições de entender o sentido das parábolas, tinham intimidade com o Senhor. Então Nosso Senhor lhes explica o sentido da parábola. Porém, aos outros, cheios de presunção, sobretudo os judeus, a quem em primeiro lugar foi dado o conhecimento da revelação, sem as disposições interiores necessárias para receber a sã doutrina, a eles é ensinado em parábolas, para que então, julgando entenderem, não entendam, julgando ouvir, não escutem, para que assim então, acreditando, não se salvem, porque acreditarão naquilo que eles querem e não naquilo que Nosso Senhor quer ensinar. Então Nosso Senhor fala com a parábola das disposições interiores, com que recebemos a sã doutrina, o ensinamento da igreja, o ensinamento do catecismo. Então Nosso Senhor explica aos discípulos como que explicando a nós hoje. Está explicando a nós o sentido da parábola do semeador. A semente que cai à beira do caminho é como aquelas pessoas que recebem o Evangelho, recebem a sã doutrina, mas elas não têm profundidade, elas não têm raiz, elas são superficiais. Então é como aquele terreno à beira do caminho que todo mundo pisa, todo mundo passa, e fica aquela terra batida, aquele chão batido, e que ali então a semente ela não penetra na terra, ela não tem condições de se desenvolver, e portanto vem o calor do sol, nada pode protegê-la ali, ela morre. É a semente que cai à beira do caminho. É o coração daquelas pessoas então, que é um coração superficial, um coração cheio de superficialidades, de vaidades, preocupações banais, não tem profundidade, não tem amor pela verdade, tem amor por coisas, pelas coisas na sua essência, não está preocupada com a sua salvação, com o sentido da vida, está preocupado só com o dia a dia, com as questões imediatas, com as questões simplesmente efêmeras, com as questões passageiras. A semente que cai no terreno pedregoso é como o coração daquelas pessoas que está preocupado com as coisas do mundo, com as coisas da carne. Então a semente cai ali, a doutrina cai ali, e não tem espaço para se desenvolver, não encontra a terra, não tem como lançar raízes ali, então ela acaba morrendo, porque não tem espaço para se desenvolver. São como aquelas pessoas então que têm o coração fechado para as questões sobrenaturais, para as coisas de Deus, que são presunçosas e que portanto pensam que já sabem tudo e que não precisam de mais nada, são soberbas, são como que cheias de pedra, cheias de entulho, não tem espaço para mais nada, somente para coisas completamente mundanas e sem utilidade para a alma da própria pessoa. Então é uma semente que cai no meio das pedras, ela não tem espaço para, a palavra de Deus cai e não tem espaço para frutificar. E tem aquelas sementes que caíram no terreno espinhoso, e que é como o coração daquelas pessoas que recebem com alegria, com entusiasmo o Evangelho, e entendem o sentido, muito bem, mas chega na hora da prática, na hora de tomar decisão, na hora de fazer o discernimento, na hora de determinar-se por ser santo, de ir para o céu, então a palavra de Deus é sufocada naqueles espinhos, porque
Porque a pessoa, ela diante da tentação, da diversidade, diante do respeito humano, diante das situações de que ela tem que mostrar heroicidade, virtude, e que ela tem que dar aquele passo, né? Ela acaba hesitando e ela abandona. Então, e tem aquelas sementes que caíram numa terra boa, numa terra fofa, úmida, terra que foi preparada, que é o coração daquelas pessoas que amam a verdade, que querem o verdadeiro bem, que têm uma sinceridade interior diante de Deus, que é uma pessoa de um coração bom, e que quando a doutrina cai ali, o evangelho cai ali, então encontra um ambiente, um receptáculo propício para que desenvolva e produza muitos frutos. Então essa parábola de Nosso Senhor explicada aos discípulos e aqui explicada a nós, vem nos falar sobre as nossas disposições interiores para seguir e amar nosso Senhor. E a igreja hoje vem aqui nos lembrar que uma realidade da qual nos assalta, que é a realidade dos nossos estados de ânimo. O estado de ânimo é um estado da alma, movida pelas nossas paixões, pelos nossos sentimentos, que é diferente das disposições interiores. O estado de ânimo depende das situações diárias. Uma notícia boa nos deixa muito felizes, alegres. Uma notícia má, aí já ficamos tristes, acabrunhados, desanimados, tristes. Pessoas que ficam até desesperadas. Acordamos bem, entusiasmados, já vem uma notícia, pronto, já acaba com o nosso dia, já ficamos para baixo, já. E essa é uma realidade que influi muito no dia a dia, no cumprimento dos nossos deveres, na nossa vida de oração, sobretudo na nossa vida de oração, né? Isso interfere muito no estado de ânimo. E que isso se confunde dentro de nós, se torna uma grande tempestade dentro de nós, que nos deixa confusos, embaraçados, que nos deixa numa situação de perplexidade. Nos vemos como aqueles terrenos pedregosos e aqueles terrenos espinhosos, em que há muitas preocupações com os problemas, as dificuldades, as nossas metas diárias, né? As coisas que temos que conquistar na vida, o nosso futuro, a família que tem que cuidar, os projetos para a vida profissional, tantos problemas, né, que vivemos, as notícias que recebemos diariamente sobre o nosso país, que não são nada boas, as notícias sobre o mundo, sobre as nações, a geopolítica, e tudo. É um emaranhado de coisas que interferem no nosso estado de ânimo e nos deixam angustiados, preocupados, até desanimados, muitas vezes, podemos deixar. Não temos perspectiva, não vemos o futuro, não tem um sentido para as coisas, né, em si mesmas, daquilo que vem da parte do mundo. Então é uma realidade diante da qual não podemos fechar os olhos e dizer que não, eu não ligo para isso, isso não me atinge. É mentira, isso nos atinge. A crise da igreja, né? Por exemplo, ontem, a festa da Cátedra de São Pedro, nos tiraram a alegria de celebrar a festa da Cátedra de São Pedro. Então era um dia em que a igreja investia os cardeais, o Papa investiu os cardeais com o chapéu cardinalício, dia de grande alegria para a igreja. E ontem para nós é um dia que nós voltamos para a Cátedra de Pedro e ficamos perplexos. Estamos nos perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? Então é a realidade que nos atinge. E a realidade deste mundo que nos atinge. Por outro lado,
as nossas disposições interiores, elas não são motivadas por questões humanas. As disposições interiores são frutos da graça de Deus. E por isso independe totalmente do nosso estado de ânimo. As disposições interiores, elas provêm da prontidão da vontade. Temos inteligência e vontade. Por isso somos semelhantes a Deus, que tem inteligência e vontade divinas. Então nós temos essa semelhança com Deus, por isso somos imagem e semelhança de Deus, porque temos inteligência e vontade. Por isso as disposições interiores, elas provêm da prontidão da vontade. O que eu quero diante de Deus, não o que eu sinto naquele momento. De modo que a alma em estado de graça, e que cultiva a vida interior, que cultiva a vida espiritual, que procura as santas leituras, que cultiva a vida sacramental, que se mortifica, que reza, que medita, a alma que cultiva a vida interior, então ela vai fortificando a vontade. A vida de oração e a vida mortificada vai fortificando a vontade. Então, a partir da vontade, nós temos então acesa em nós aquela chama das disposições interiores para as coisas de Deus. Porque de fato, no nosso dia a dia, e nós experimentaremos isso de maneira muito concreta e muito forte na Quaresma, por causa do rigor e da intensidade dos exercícios quaresmais. Por isso que a igreja agora já nos adverte e já nos prepara, né? A igreja na Septuagésima, ela se antecipa à Quaresma, já nos predispondo para a Quaresma. Então a igreja já nos adverte que as disposições interiores não estão atreladas ao nosso estado de ânimo. As disposições interiores não dependem do estado de ânimo. Por isso que nós não podemos deixar que a nossa sensibilidade nos engane. Porque o estado de ânimo está muito mais ligado às nossas concupiscências. Está ligado às nossas más tendências, às nossas paixões desordenadas. Está ligado aos nossos sentimentos, está ligado a uma série de questões exteriores a nós. Nosso estado de ânimo está ligado ao sabor do vento das notícias. Um dia ensolarado nos deixa alegres, mais dispostos. Um dia fechado, chuvoso, já nos deixa mais para baixo. Até isso. Então uma boa notícia nos deixa animados, uma má notícia já nos deixa, quer dizer, a nossa vida interior, nossa vida espiritual, a nossa vida de oração, a vida sacramental, não pode depender do nosso estado de ânimo. O cumprimento dos nossos deveres para com Deus, o cumprimento dos deveres de Estado, não podem depender do nosso estado de ânimo. De modo que para cumprir os deveres para com Deus, os deveres de Estado, para rezar, para trabalhar, cuidar da família, etc., para tudo isso, as disposições interiores, quando a vida interior é cultivada, elas sempre estão ali. Devemos reconhecer diante de Deus com humildade, e nem todo dia estamos muito dispostos a rezar. Nós estamos todo dia dispostos a meditar, a nos mortificar. Nem todo domingo estamos dispostos a ir à missa. Temos que ir. É a lei de Deus. Nem sempre estamos dispostos a fazer uma confissão como gostaríamos de fazer. Às vezes vamos confessar e a contrição não é aquela que nós gostaríamos. Não estamos tão fervorosos, não estamos tão contritos como gostaríamos. É o peso da nossa miséria, da nossa carne. Às vezes vamos à missa e estamos áridos. Estamos, parece que indiferentes. Vamos comungar, não temos aquele fervor, aquele desejo, né? Que é o desejo de comungar,
que traz as disposições necessárias para a comunhão. A graça acende o desejo de estarmos em comunhão com o nosso Senhor no sacramento. Então, muitas vezes vamos comungar e não temos aquele desejo ardente ou ardoroso de comungarmos. Por quê? Devido aos nossos estados de ânimo, em que parecem afogar ou até abafar as nossas disposições interiores. Portanto, caríssimos irmãos, não nos deixemos trair ou enganar pelas nossas sensibilidades. Deixa o estado de ânimo lá. Não devemos dar muita importância para o que estamos sentindo. Vontade de rezar, nem sempre teremos vontade de rezar. Vontade de comungar, vontade de assistir à missa, vontade de rezar o terço, vontade de fazer meditação. Dá meio-dia, hora de rezar o ânimo, não dá vontade de parar o que estamos fazendo para rezar o ânimo. Dá vontade de continuar ali. É muito mais fácil hoje, nesse domingo ensolarado, estarmos numa praia e dizer para nós mesmos: ah, mas esse negócio de ter que voltar para São Paulo para assistir a missa tridentina, isso é coisa exagero do Padre Fábio, isso aí é coisa do apostolado dele lá. Não, é uma coisa, nós não perdemos um domingão desse, um dia ensolarado na praia, para voltar para São Paulo para assistir a missa tridentina. Ah, não, é coisa exagero do Padre Fábio. Então ele justifica, né? Por quê? Porque a nossa carne prefere estar lá. Gostaria agora de estar numa piscina, no clube, em casa, no churrasco. Estar a nós aqui nessa capela apertada, com o joelho no chão duro, nessa cadeira de plástico incômoda, nesse calor, nesse domingão que está todo mundo aproveitando essa hora aí, passeando, se divertindo. Estamos aqui dentro passando calor todo esse tempo, esse sermão do padre que não termina nunca. E é claro que é melhor estar lá. Nossa carne quer o mais fácil, o mais cômodo, quer o que é mais prazeroso. Essa é a nossa carne, a nossa concupiscência, as nossas más tendências. Nem sempre na hora de rezar o texto queremos rezar o texto, preferimos continuar no celular, ou assistir aquele entretenimento, aquele vídeo, aquela live que estamos assistindo. Queríamos estar ali, é claro. Chega o momento de rezar o texto, temos que rezar o terço. Então, depende do nosso estado de ânimo. Cumprir os nossos deveres para com Deus, nossos deveres de Estado. Não podemos deixar levar pelo estado de ânimo. Devemos sim nos guiar pela consciência do dever, pela consciência do amor que devemos a Deus em correspondência, porque Ele nos amou primeiro, em cumprir o dever para com Deus em primeiro lugar e acima de tudo. Sábado que vem, por exemplo, nossa, mas eu vou ter que perder o aniversário lá do fulano. Poxa, mas vai ter uma festa lá, vai receber aquele casal lá não sei aonde, na casa não sei de quem. E poxa, vai ter que ir no recolhimento espiritual. Meu Deus do céu. Carnaval, todo mundo viajando, passeando, eu tenho que ir no recolhimento espiritual. Ainda tem a primeira sexta-feira do mês, depois ainda, com terço, missa, poxa. A nossa carne reclama. A nossa carne reclama. Por isso que a igreja nos coloca as mortificações durante todo o ano litúrgico, não só na quaresma, mas também durante todo o ano litúrgico, as mortificações para que nos tire do mundo. O jejum, a abstinência de carne, preceituados pela igreja, a abstinência nas sextas-feiras, o jejum nas vigílias, nas têmporas, nos mortifica porque atrapalha os nossos planos. Puxa, bem naquela sexta-feira é o meu aniversário, não dá para fazer a churrascada. Atrapalha todos os planos, frustra tudo. Aniversário da minha família vai se reunir bem na véspera da vigília daquela festa, é dia de jejum e abstinência, meu Deus do céu. Atrapalhou tudo, e é para atrapalhar mesmo. É para nós tirarmos o nosso coração e nossa vida deste mundo e voltarmos para o que é mais importante, para o que é essencial.
Na hora da morte, nós agradeceremos a Deus nosso Senhor pela oportunidade que nós tivemos de fazer um recolhimento espiritual. Porque o que é mais vantajoso para a salvação da minha alma? Um recolhimento espiritual, uma churrascada, a festa de aniversário, ou estar na praia? O que é mais vantajoso? Estar na praia, numa festa, numa churrascada, vai colaborar para a minha salvação. Agora, um recolhimento espiritual pode ser determinante para a minha salvação. Uma devoção desagravo no quarto do coração de Maria pode ser determinante para a minha salvação. Estar aqui agora passando calor nos dará mais um grau de glória no céu do que se estivéssemos agora no clube, numa praia, numa piscina, aproveitando o domingo. E Deus é tão bom que hoje é um dia de descanso. E que se nós quisermos sair daqui hoje, agora, e irmos passear, nos entreter, aproveitar o domingo, Deus nosso Senhor nos deu para descansarmos com a família, para fazermos o nosso almoço com a família, para passearmos e aproveitarmos o dia. Deus nos deu, Deus é tão bom. Mas primeiro o dever. Primeiro o dever. Não estamos aqui porque o nosso estado de ânimo nos trouxe aqui necessariamente. Estamos aqui por quê? Porque fizemos um ato de vontade. E saímos de casa e enfrentamos diversas situações contrárias para estarmos aqui agora. Portanto, caríssimos irmãos, a igreja vem então nos chamar a atenção em relação a essa sutileza da nossa vida interior, a nos propormos a fortificar a nossa vontade para não nos deixarmos levar pelo nosso estado de ânimo. E a vida de oração, a regra de vida espiritual, sobre a qual nós ainda iremos nos ocupar muito agora, nos próximos dias, nas próximas semanas e toda a quaresma. Nossa regra de vida espiritual, nossa vida de oração, os deveres de Estado, os deveres familiares, profissionais, estar ali no dever, servindo a Deus nosso Senhor, fazendo tudo por amor a Ele, né? Independente do nosso estado de ânimo, nos mortificando, fortificando nossa vontade, com as devidas disposições interiores, para rezar o terço, meditar, confessar, comungar, assistir à Santa Missa com frutos. Tudo isso, caríssimos irmãos, requer de nós, então, um verdadeiro cultivo da vida interior. Não nos deixarmos levar, enganar, desanimar pela exterioridade, pelas coisas do mundo, pelos acontecimentos. Dr. Plínio dizia, Dr. Plínio Correia de Oliveira, ele dizia que a evolução tem um dos propósitos de causar em nós um grande efeito de desânimo, porque eles nos cercam de todos os lados com tantas investidas. Eles vão cerceando a nossa liberdade, eles vão nos tirando, nos proibindo de ser católicos, de sermos livres, eles vão dificultando as coisas, de maneira que, sem percebermos, vai causando dentro de nós, quase que imperceptível, de uma maneira imperceptível, um desânimo dentro de nós. Então, fazendo um exame de consciência e fazendo diante de Deus uma autoavaliação, nós vamos perceber que existe ali no fundo um desânimo de fundo, e que no dia a dia nos atrapalha muito, mas é a revolução que causa isso. Porque eles têm isso como efeito proposital. Para quê? Para nos tirar o intuito do combate. O Concílio Vaticano II, por exemplo, ele foi feito de tal maneira, uma engenharia de causas e efeitos, de maneira a levar a desanimar da fé e a abandonar a fé. Uma pessoa que fica na missa nova, ela está lá na missa nova, ela pensa que é muito católica. Pode ver que as pessoas que assistem a missa nova são pessoas de boa intenção, pessoas de boa fé. Não são pessoas más, pessoas de boa intenção, de boa fé.
de vez em quando rezam um texto, de quando vai para a Aparecida. Então elas pensam que são muito católicas. E elas são enganadas. Porque na verdade elas são tíbias. Se tornam tíbias. Elas não vivem a fé católica, elas nem perceberam que abandonaram a fé católica, pensando que são muito católicos. A revolução faz isso. Mas pode fazer também em nós, assistindo a missa tridentina, nos fazendo acreditar que somos católicos tradicionais. Pode nos fazer profundamente tíbios, julgando que somos muito católicos. Porque tem como efeito aquele desânimo que no dia a dia, o terço, a meditação, a mortificação, o ângelus, a oração da manhã e da noite, o exame de consciência à noite sobretudo, que não é fácil, estamos com sono, cansados, requer de nós, tudo isso vai ficando de lado. A comunhão sem fervor, sem disposições interiores. Então, caríssimos irmãos, a igreja quer nos predispor para a quaresma, de modo a nos propormos a fortificar a nossa vontade. Estou triste, cansado, desanimado, estou alegre, estou empolgado, isso não interessa. A hora de rezar o texto, vou rezar o texto com todo fervor, com todo amor a Nossa Senhora, com todo amor ao nosso Senhor, com toda devoção, com toda piedade. Hora de comungar, não só em estado de graça, mas com aquelas devidas disposições interiores, com aquele desejo ardente de estar com o nosso Senhor na comunhão. Assistir a Santa Missa, se entregar com o nosso Senhor no Calvário, se morar com Ele interiormente, é ato da vontade. Posso estar desanimado, posso estar num momento de luto, posso estar passando por problemas terríveis, posso estar ali dentro, ninguém está percebendo, mas por dentro eu estou assim, completamente prostrado. Mas independente disso, independente desse meu estado de ânimo, a minha vontade, a minha alma, ela está disposta, ela está pronta para que nosso Senhor me guie. Ela está cheia de fervor, ela está cheia de vontade de amar a Deus. E assim também deve ser o cumprimento dos nossos deveres diários, os deveres familiares, os deveres profissionais, os deveres de Estado e, sobretudo, os deveres para com Deus, os preceitos da lei de Deus, as normas de piedade diárias, a vontade pronta, fervorosa, ardorosa, ela independe das suas disposições interiores do nosso estado de ânimo. E é isso que faz um terreno bom, ao qual nosso Senhor se refere na parábola do semeador. De modo que a doutrina que nós vamos recebendo, a cada homilia, a cada sermão que nós ouvimos, a cada leitura da vida dos santos, a cada meditação que fazemos no dia a dia, a cada vez que contemplamos os mistérios do Santo Rosário, a cada leitura de um tema cristão, de um tema católico, a cada leitura do catecismo, vai então alimentando a vida interior. A cada comunhão, a cada missa, a cada confissão frequente, vai alimentando a vida interior. Por isso é importante, caríssimos irmãos, acompanharmos o que está acontecendo no mundo, acompanharmos as notícias, estarmos ali a par do noticiário, claro. Não podemos viver num mundo isolado como não estivesse acontecendo nada. Não? Temos que acompanhar, temos que ter nossa opinião, nosso senso crítico, principalmente uma opinião baseada na fé e na moral católica. Devemos sim, claro, mas não deixar tomar isso pessoalmente. Não tomar isso pessoalmente. Não deixar que as notícias nos desanimem. Porque nosso Senhor sempre nos dá boas notícias. O próprio Evangelho se chama boa notícia, boa nova. Deus nunca nos dá má notícias. A igreja nunca nos dá má notícias. Por isso que o Evangelho se chama boa nova, boa notícia. Então, se o mundo nos tem más notícias para nos proporcionar, Deus, nosso Senhor, muito além do mundo, tem tantas boas notícias, tantas coisas boas a nos dizer, de modo que temos que nos imbuir dessas coisas de Deus.
alimentar a alma das coisas espirituais. De modo que de manhã até a noite, a hora de dormir, durante todo o dia, no meio dos deveres, do trabalho, está lá no carro dirigindo, no trânsito, vai ouvir uma meditação sobre o tema cristão. Na internet temos boas meditações, audiolivros sobre temas católicos. Ao invés de ficar ouvindo, às vezes, músicas mundanas, pode também ouvir vídeos bons, meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, de São Julião e o Mar, meditações de São Francisco, né, de tantos santos, de São João Bosco. Né? Podemos ouvir hinos católicos, canto gregoriano, podemos, a todo momento, né, estarmos imbuídos das coisas de Deus, com o livro lá que estamos lendo sobre a vida de tal santo, ou um livro sobre um tema cristão, e recebemos as notícias, analisamos, aprofundamos por um comentário lá sobre aquela notícia, vamos acompanhando, mas não tomamos aquilo para nós. Por quê? Porque as coisas deste mundo são passageiras, elas são efêmeras, não merecem toda a atenção que deveríamos dar também. Não podemos exagerar naquela atenção que damos às coisas do mundo. Devemos nos dedicar mais, dever lugar às coisas de Deus, às coisas relativas à nossa fé, aquilo que vai nos levar para o céu. Nós vamos morrer, os problemas vão continuar aí. Nós não vamos resolver todos os problemas do mundo. Quem quer resolver os problemas do mundo de uma vez por todas, se torna revolucionário. Nós não somos revolucionários. Nós sabemos que estamos com Cristo, o Cristo Rei, o Rei Eterno e Todo-Poderoso, que já venceu este mundo. E não deixar então que a revolução nos desanime com as más notícias. Nós sempre estamos na desvantagem. Sempre estamos na desvantagem. Mas a vantagem deles é aparente, porque a vitória de Nosso Senhor que venceu este mundo. Então devemos ficar serenos diante de Deus, tranquilizar nossa vida interior e mais estarmos voltados a fortificar a nossa vontade naqueles princípios da doutrina católica, da moral católica, fortificar a nossa vontade nas aspirações dos santos, aquele espírito e ardor dos santos pelas coisas de Deus. E vamos voltar a nossa vida a viver interiormente, como os santos sempre fizeram, voltados à vida interior, atentos ao que está à volta, mas voltados para a vida interior, sem deixar de estar atentos ao que acontece à volta, mas voltados para a vida interior, não voltados para o mundo, para que assim, caríssimos irmãos, chegue um momento, como diz o Evangelho, com a constância, com a paciência, em que então o nosso estado de ânimo já não nos impressiona mais. Hoje eu estou triste, estou alegre, estou cansado, estou desanimado, estou animado. Isso para mim não é determinante para rezar, cumprir os deveres, não. É a minha vontade. Aliás, se eu tenho que rezar o terço e não tenho ânimo nenhum para rezar o terço, estou desanimado, cansado, triste, etc. Mas com todo o fervor, eu rezo o terço, com força de vontade, eu rezo o terço, por amor a Nosso Senhor, isso tem muito mais mérito diante de Deus. Porque, por exemplo, rezar o terço, quando eu estou bem disposto, alegre, empolgado, aí é muito fácil. Aí é muito fácil. A vontade se fortifica neste momento, quando não temos ânimo. Na hora da tentação. É na hora da prova que a vontade se fortifica. É na hora da prova mesmo. Quando os mares dos ventos estão a favor, é muito fácil. O mérito, a virtude, a graça, ela está no momento em que não há aquela disposição, aquele estado de ânimo propício, mas eu quero. E eu rezo. E tiro frutos. Tiro propósitos. Basta que naquele momento em que tenho que fazer a meditação, não estou tão disposto, mas começo a fazer a meditação, 4 linhas da leitura ali da meditação que eu começo,
aquele estado de ânimo desaparece e aquela disposição interior se aflora. Deus, nosso Senhor, vem da minha força de vontade, a minha boa vontade, em parar tudo, mesmo desanimado, ou mesmo sem o ânimo necessário para fazer meditação ou para rezar o terço. Basta eu começar, que aflora-se com a graça de Deus, a partir da minha vontade pronta, toda aquela disposição interior para rezar e para tirar dali muitos frutos para a nossa vida espiritual. É uma grande graça quando formos rezar e cumprir nossos deveres, independente do estado de ânimo, estarmos ali com aquelas devidas disposições. Achamos que ali não vai sair fruto nenhum e de repente, quando percebemos, saímos no momento de oração repletos de amor a Deus, de vontade de cumprir os deveres, de servir a Deus e de fazer as coisas, cheios de ânimo, de alegria. O nosso estado de ânimo até muda. Por quê? Porque o que Deus nosso Senhor quer não é o que vem daquilo que sentimos pelo estado de ânimo. O que Deus nosso Senhor quer é aquilo que queremos, que vem da vontade. É na vontade, nessa faculdade da nossa alma, nesse sentido da alma, na vontade que nós decidimos o que queremos e o que não queremos. É na vontade que vencemos as tentações. É na vontade que estão as devidas disposições interiores para tirarmos frutos da nossa vida espiritual. Não se encontra no estado de ânimo. É relativo, é efêmero, é carnal, é passageiro. O mais importante é o que nós queremos diante de Deus nosso Senhor. Diante disso, caríssimos irmãos, peçamos então a Nossa Senhora que nos ajude então a compreender o sentido desses ensinamentos e faça do nosso coração, da nossa alma, um bom terreno, para que aquilo que vamos aprendendo através da igreja, através do cultivo da vida interior, através das santas leituras, dos estudos, da vida espiritual, da leitura do catecismo, etc., vai então caindo como sementes na terra boa, que vai com o tempo, com paciência, com constância, com os anos, vai produzindo os frutos. Vai produzindo muitos frutos com a graça de Deus. Então, cheios de confiança e de alegria, vamos então nos preparando interiormente para a Quaresma, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que tenhamos então aquela docilidade interior, aquela docilidade de consciência, de compreender esses ensinamentos, mas não só compreendê-los, além de compreendê-los, possamos também colocá-los em prática, aplicando-os nas diversas situações concretas do nosso dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.